Bom dia a todos vocês, boa tarde, não sei, né? Bom, a semana que a gente começa agora, ela já é uma semana que trabalha com a sequência do conteúdo da semana passada, que era a estrutura da palavra. Então, acho que a maioria de vocês lembra disso. Isso a gente vai estudar a estrutura da palavra, porque ela é pré-requisito para a formação de palavras, tá bom? Então, a ideia hoje é falar um pouco sobre isso. Como as palavras elas se formam, como as palavras elas se classificam a partir dessa formação e terminar ainda mostrando alguns exemplos de exercícios, tá? Então vamos começar. Bom, basicamente existem dois tipos de processo na formação de uma palavra. Né? A gente sempre tem que partir do pressuposto que existe a palavra primitiva, e essa palavra ela dá origem a outros termos, e que essa palavra primitiva pode se encontrar com outra palavra primitiva e também gerar um novo termo. Então, essa condição de ter uma palavra que deriva outras é chamado de processo de derivação. E esse processo de uma palavra que se combina a outra é chamado de processo de composição. Então, na língua portuguesa, esses dois processos funcionam assim. Existe a formação por composição e a formação por derivação. Basicamente, guarda na memória exatamente isso que eu estou te falando. Uma palavra composta, ela precisa apresentar dois ou mais radicais. Beija-flor, passatempo, tá? Segunda-feira. Isso é uma palavra composta, tá certo? Na língua portuguesa, nós temos os substantivos compostos, adjetivos compostos, que são palavras que designam nomes, mas esses nomes são compostos de mais de um termo. Ou designam qualidade, essas qualidades são compostas de mais de um termo. Então, beleza? E as palavras derivadas são aquelas que pertencem a uma mesma família. Você deve ter vivido isso na sua infância, aquelas aulas em que a professora falava, forme palavras a partir de, aí punha lá, pedra, aí você colocava pedreiro, pedrisco, pedrada, pedregulho, pedrinha. Então, o que você estava fazendo? Inserindo sufixos ou até prefixos na palavra e criando novas palavras a partir disso, tá bom? Então a gente começa falando sobre o processo de composição. Compor, juntar dois radicais. Existem dois processos básicos, o da justaposição e o da aglutinação. Eu queria que você guardasse na sua memória uma coisa. A justaposição, ela não altera a estrutura. Então, quando você escuta a estrutura, por exemplo, da palavra passa tempo, você consegue com nitidez preservar a identidade sonora dos dois termos. Passa tempo. É o que acontece com beija-flor, é o que acontece com paraquedas. É quando você escuta segunda-feira, couve-flor. Então você tem essas expressões que se uniram. A própria palavra justaposição é um exemplo de justaposição. Ó. Se uniu a palavra justa, a palavra posição e construiu com isso um novo termo. Então, justaposição, compor sem alterar. Aglutinação é quando eu vou compor, juntar, mas eu vou gerar uma mudança. Essa mudança, ela é provocada ou pela subtração de uma palavra, perdão, de uma letra ou de uma estrutura de um dos termos que se uniu. Então vamos pensar na palavra planalto. Eu juntei plano e alto. E quando eu criei essa estrutura nova, veja, esse o desapareceu. Percebe como funciona? É como a palavra pernalta, né? Pernalta, aqui vai ficar melhor. Pernalta é uma palavra que vem de perna alta. Então, a pessoa pernalta é aquela pessoa que tem a perna longa, sabe? É igual pernilongo, né? Que é perna longa, tá bom? Uma outra coisa muito legal é que, por exemplo, a expressão pontiagudo funciona assim, mas, por exemplo, a palavra embora. Se você pensar em embora, ela tem em, boa, hora. Percebe? Então, embora é a união dessas três estruturas em uma única só. Existem várias mudanças, né? Ó, embora isso some. Percebe como é que funciona? Então, é assim que funciona. Normalmente, o que se cobra em processos de formação e composição é esperado que você consiga perceber os radicais.
Isso é importante para que você consiga perceber que essa palavra, ela não é uma palavra de estrutura simples. Só, muito pouco provável que você tenha que fazer um exercício em que se diga se a palavra é composta ou uma palavra derivada. A maioria das provas trabalha com a ideia de sentidos desses termos. Então, você até vai me ver fazendo uns exercícios sobre composição, mas são exercícios que eles é como se eles testassem o seu conhecimento, mas o vestibular faz de um jeitinho diferente. Eu vou te mostrar isso essa semana, inclusive, tá? Então vamos continuar. Depois que a gente passa pela parte de composição, juntar e criar um novo termo, a gente vai para a parte da derivação. A derivação consiste em pegar um radical e a esse radical você ora posicionar um prefixo, ora posicionar um sufixo, ora posicionar os dois. Então, o que você está vendo nesse slide agora é um exemplo de derivação prefixal. Eu coloco o radical e antes do radical um prefixo, uma derivação sufixal, depois do radical um sufixo, uma derivação prefixal e sufixal, em que eu coloco um prefixo e um sufixo, e a parassíntese, em que eu também coloco prefixo e sufixo. Acho que você deve estar pensando, qual a diferença, então, de uma prefixal para sufixal? Prefixal, acréscimo exclusivo de prefixos. Sufixal, acréscimo exclusivo de sufixos. Tá? Prefixal e sufixal, acrescento os dois. Para síntese, acrescento os dois e não posso tirar depois nenhum nem o outro, uma vez que a subtração de um deles geraria perda do valor da palavra. Deixa eu melhorar isso. Repara só, olha para a palavra deslealdade, foca nela. Existe leal? Existe. Existe desleal? Existe. Existe lealdade? Existe. Existe deslealdade? Existe. Então eu posso tirar, posso devolver, posso tirar, posso devolver e tudo fica igual. Agora, vamos pensar em engordando. Ó, já começa que o radical aqui, ó, ele já não existe mais sozinho. Percebeu? Então agora eu vou olhar. Existe a palavra engorde? Não. Existe a palavra gordando? Não. Ah, na quarentena a gente acaba gordando um pouco? Não, isso não existe. Não existe. O que existe? Existe exclusivamente engordando. Se eu tirar uma dessas estruturas, a palavra se desmonta em sentido. Então, a ideia é assim: prefixal e sufixal, eu posso tirar e posso devolver, e eu continuo ainda usando a palavra porque ela mantém significado. Para a síntese, se eu tirar o prefixo ou o sufixo, a palavra não tem mais valor. Combinadinho? Pense a respeito, tá? A gente vai fazer alguns exercícios. Então, prefixal e sufixal, acréscimo dos dois. Para a síntese, acréscimo simultâneo dos dois. Ok? Vamos seguir. Uma outra coisa bacana é que, às vezes, quando a gente está fazendo exercício, a gente acha que uma palavra ela é composta, mas, na verdade, ela é derivada. Essa confusão que você faz, eu faço e todo mundo faz, ela vem de um conteúdo específico que são os falsos prefixos. Então, o que é um falso prefixo? Bom, pensa assim, prefixo é uma estrutura como essa aqui, ó. Tá vendo? Ó, isso são prefixos, tá vendo? São estruturas que nós acrescentamos antes do radical, e essa estrutura, se ela é retirada, ela não conserva nenhum significado próprio. Então, por exemplo, se eu pego de desmentir e tiro apenas o des, esse des aqui, ó, ele não tem significado nenhum. Mas lá na palavra desmentir, significa deixar de mentir. Né? Ou quando você diz imoral, se eu pego esse i e trago para cá, ele é apenas uma vogal. Mas quando eu coloco ele aqui, ó, na palavra imoral, ele é a negação da moral. É como o a do assexuado, é a ausência que ele indica. Igual esse a do assexuado é igualzinho o a do amoral, né? Assexuado, ausência da condição sexual, e o amoral, a ausência da condição de moral. Entende como é que funciona? Então,
a gente precisa lembrar que prefixo é isso, essa estrutura que a gente acrescenta antes. E sozinha, ela não tem significado próprio. No entanto, os falsos prefixos, eles são estruturas que quando você tira esse termo do lado da palavra, parece que ele conserva um pouco do significado que ele tem. Por exemplo, o pré, ele me gera a sensação de anterioridade. Intra, de interioridade. Super, de tamanho, dimensão. Neo, a condição de novo. Então, o que, que acontece? Esses prefixos, eles se diferenciam dos outros que aqui estão, tá? Por qual motivo? Esses prefixos, eles conservam uma parcialidade de sentido. Então, eles não são totalmente dependentes, mas eles não chegam a ser palavras radicais. Por que não? Porque eu não os trato como um assunto. Não existe o assunto pré, intra, super. Esses termos sempre se associam a uma ideia, sempre geram valor a uma ideia. Super-herói. Então, não é o super, é a dimensão do tamanho do herói. É o super sensível, é a dimensão da sensibilidade. Então, por que, que se chama falso prefixo? Porque é como se ele tivesse ali no limite para virar um radical, mas não virou. Então, Cláudia, deixa claro, prefixo não tem significado sozinho, falso prefixo tem uma parcialidade de valor, mas não existe sozinho, certo? Mas, Cláudia, quando uma palavra como, por exemplo, neoclassicismo, ela aparece, eu devo considerá-la uma palavra com um radical e um prefixo? Isso, com um radical e um prefixo. Então, ela não é uma palavra composta. Não, ela é uma palavra derivada. Derivação prefixal. É igual intramuscular. Você não tem dois radicais, você tem um radical acompanhado de prefixo. Uma analogia boba, mas acho que você vai entender. Quando você diz que uma pessoa é falsa, você está dizendo que ela não é uma pessoa? Não, você está dizendo que ela é uma pessoa falsa. É o que eu estou dizendo. Quando eu digo que um prefixo é um falso prefixo, eu estou dizendo que ele é um prefixo, mas que ele não conserva a essência do prefixo, que é não ter significado próprio. Então, as palavras com falsos prefixos são palavras derivadas, e a derivação que se chama é derivação prefixal. Combinado? Beleza? Então, beleza. Vamos testar. Coloquei aqui uma sequência de palavras para a gente pensar junto, tá? Eu quero que você, agora, assistindo aí a essa aula, vá me dando o significado. Ó, quero saber o que é girassol, mini saia, salgadinho, guarda-chuva, engordando, infelizmente, infravermelho e pernilongo, tá? Vou te dar uns 2 minutinhos para você pensar. Beleza? Então agora eu vou te dar as respostas. Girassol. Bom, girassol tem quantos radicais? Gira, sol. Então isso é uma justaposição. Cláudia, já para agora. Veja, ó. Gira, sol. Você está vendo, Cláudia, que tem um S a mais aí? Eu tô. E eu te digo mais. Esse S foi acrescentado à palavra por qual motivo? O motivo é bastante simples. Se eu não tenho esse S aí, o segundo S do sol seria lido como som de Z, ficaria gira, zol. E não é assim. Então, veja só, para você garantir que o som não se altere, você pode acrescentar. É o que a gente vai fazer em outros casos também, tá? Vamos lá. Mini saia. E aí, o que, que você me diz? Ó, você tem dois radicais ou o mini é prefixo? É prefixo, é uma derivação prefixal. Salgadinho, que vem de salgado. O que, que ele ganhou? Sufixo, derivação sufixal. Ó, guarda-chuva.
Quantos radicais? 2. Alguém mudou? Não. Composição por justaposição. Engordando. Esse a gente fez junto. Pensa. Tem o gorde, que não existe. Engorde, que não existe. Gordando, que não existe. Para a síntese. Muito bom. Felizmente. Vamos pensar. Infelizmente vem de feliz. Então pensa comigo, existe feliz? Existe. Existe infeliz? Existe. Existe felizmente? Existe. Posso tirar? Posso devolver? Posso. Olha o nome disso: prefixal e sufixal. Beleza? Infravermelho. Infravermelho. Será que esse infra, ele é prefixo ou ele é radical? Faça aí a sua aposta. Derivação prefixal. Pernilongo, a gente falou disso agora há pouquinho, né? Que vem de perna longa. Houve alteração? Houve aglutinação. Foi tranquilo? Então a gente está começando a se ambientar a esses movimentos, né, de compor e derivar. Vamos seguir. Bom, existe um processo de derivação chamado de derivação imprópria. Essa derivação, ela tem uma característica um pouco diferente. O que é essa característica? Veja só. A derivação imprópria, ela pega a palavra, não acrescenta nada a essa palavra, e não tira nada dessa palavra, e não junta essa palavra a outra. Na verdade, eu pego uma palavra que uso de uma forma e passo a usá-lo de outra forma. Então, vamos pegar a palavra jantar, que é o caso aqui. Jantar é um verbo. Cláudia, como é que você sabe que é um verbo? Sabe essa estrutura final aqui, essa? Essa terminação ar, assim como ir, or, são as estruturas que indicam que essa é uma palavra que é um verbo que está no infinitivo. Então, é esse final da palavra que eu uso para isso. Então, esse é um verbo. Só que se eu colocar diante dele um artigo, ele deixa de ser um verbo e passa a ser um substantivo. Percebe? Então, eu troquei a classe. Não é mais a ação que está sendo relatada, mas sim o nome da refeição. Então, troca de classe é derivação imprópria. Põe uma coisa na memória. Só acontece derivação imprópria quando uma palavra deixa a sua classe e passa a ser um substantivo. Ela deixa de ser um verbo, vira um substantivo. Ela deixa de ser um advérbio, vira um substantivo. Ela deixa de ser uma conjunção, vira um substantivo. E como as palavras se transformam em substantivos? Todo substantivo é acompanhado de artigo. Se eu colocar um artigo do lado de qualquer palavra, essa palavra passa a ser um substantivo. Vou pegar um exemplo simples. Eu vou pegar a palavra, sei lá, doce. Doce é uma qualidade que eu dou a um pão, que eu dou a um café, que eu dou, enfim. Se eu colocar um artigo, o doce, ele virou substantivo. Percebe? Vamos pensar em outra. Vou pegar a palavra não. Não. Não é um advérbio de negação, né? E aí eu digo, o não por você dito, olha, ele já não é mais um advérbio, ele é o assunto da frase. Assuntos são substantivos. Substantivos são acompanhados de artigo. Ok? Beleza? Então guarda. Derivação imprópria, troque a classe. E para isso, fique sempre esperto ao artigo, tá? Vamos trocar. Derivação regressiva. Bom, pensa assim comigo, A derivação que até agora você viu comigo, até agora, era assim. Você tinha o radical, né? E você ia acrescentando a esse radical. Então, você acrescentava um prefixo, não era assim? Se acrescentava um sufixo. Era assim. Então, a sensação era que a palavra primitiva, ela sempre era uma palavra menor. E a palavra derivada, ela era maior, mais extensa em números de estruturas. Né? Então, vamos lá. Se eu pegar a palavra pesca, pesqueiro, tá vendo? É maior. Pesca, repescar, maior, né? Então, a palavra primitiva sempre era a palavra menor. Hoje a gente vai viver um novo movimento. Regredir aqui significa
que a palavra vai diminuir em número de estruturas. Ela vai perder uma estrutura. E como isso é possível? Agora você tem que parar de se distrair e se concentra. Derivação regressiva é quando eu tenho uma palavra primitiva com uma estrutura a mais que uma palavra derivada. Olha para o que eu vou fazer. Pense nessas duas palavras, pescar e pesca, certo? Isso aqui é um verbo, isso aqui é um substantivo, tá? Veja só, existe pesca sem a ação de pescar? Não. Pesca é o resultado da ação. Ótimo. Se é o resultado da ação, significa que pescar acontece primeiro e a pesca acontece depois. Cronologicamente, primeiro você vai pescar e depois você terá a pesca. É o mesmo que acontece em combater combate. Primeiro é necessário que se vá combater e o resultado do combater é o combate. Compreende? Cronologicamente, primeiro você tem a ação e o resultado da ação. Quando uma palavra ela designa a primeira condição, ela é chamada de palavra primitiva. E a que resulta disso é chamada de palavra derivada. Então, agora olha para o slide. Pescar. Está vendo que tem uma estrutura aqui na palavra primitiva que não aparece na palavra derivada? É isso. A palavra derivada tem um morfema a menos. Então, ela é estruturalmente menor. Então, o tamanho da palavra encurtou, regrediu. Entendeu como é que funciona? Isso é derivação regressiva. Dica: toda derivação regressiva, toda, tá? Ela é marcada por substantivos que derivam de verbos. Quer ver? Vou te dar um outro exemplo. Existe, vamos pegar um parzinho, caçar e caça. Cronologicamente, o que acontece antes? Precisa caçar. Resultado disso, a caça. Então, caçar é palavra primitiva e caça é derivada. Perdeu o R, então a derivada é regressiva. É assim que funciona. Combinado? Beleza? Vamos vivendo. Bom, agora nós temos que fazer alguns exercícios, tá? Então, aponte a alternativa cujas palavras são respectivamente formadas por justaposição, aglutinação e parassíntese. Bom, vamos pensar junto. Justaposição, dois radicais que não se alteram. Aglutinação, dois radicais com alteração. Parassíntese, um radical com prefixo, com sufixo, e eles agora não podem ser dissociados, senão a palavra perde sentido. Onde você acha isso? Marcou? A sua resposta tem que ser essa aqui, ó. Vai e vem, justaposição, dois radicais. Ponte agudo, dois radicais, mas com alteração. E parassíntese, um radical, fúria, ganhou um prefixo, em, ganhou um sufixo. S, não existe em fúria, não existe furece. Então é parassíntese. Ok? Viu como é que funciona? Acho que deu para entender, né? Em varapau até dava certa justaposição, mas girassol não é aglutinação, já joga fora. Pontapé é justaposição. Anoitecer, veja, é parassíntese, né? Porque vem de noite, não existe a noite, então já é parassíntese. Maldizer. Maldizer, vamos pensar junto. Deu certo como justaposição. Petróleo, deu certo como aglutinação. Embora. Ah, você lembra que eu expliquei o embora? O embora é em boa hora. Então, não é parassíntese, é aglutinação, tá? Penugem, já
vem de pena, não é justaposição, é sufixal. Beleza? Então vamos seguir. O mesmo processo de formação da palavra feminismo é observado em. Lembra que feminismo vem de feminino, tem um sufixo. Esse ismo, até é legal a gente falar um pouco sobre isso. Esse ismo, ele significa comportamento, conduta. Aparece em capitalismo, machismo, e vai aparecer também em palavras do tipo catolicismo, cristianismo, comportamento, conduta. E às vezes ele ganha uma condição meio pejorativa, tipo tabagismo, sabe? Alcoolismo, até existe uma tendência a não mais se usar a expressão alcoolismo, falar alcoólico, né? Porque algumas palavras, há pouco tempo, elas foram reajustadas para que elas não fossem palavras ofensivas. Então, a própria palavra alcoolismo, que antes indicava vício, hoje ela é considerada uma palavra que denota doença, né? Então, ela foi reestruturada na sua condição para que ela pudesse se livrar desse aspecto pejorativo que você tinha no ismo ali, tá bom? Então, algumas palavras sofreram alterações, tá? Então vamos lá, volta aqui, ó. Feminismo. O feminismo, você vai procurar e onde é que você vai achar uma palavra que tenha exclusivamente um sufixo? Espero que a sua resposta tenha sido essa aqui, ó. Cruelmente. O envelhecer tem prefixo, o envergonhado tem prefixo, o desapontado tem prefixo e o infraestrutura tem prefixo. Eu lembro do nosso falso prefixo, tá bom? Vamos seguir. Orgulhoso, orgulhoso. O que esse orgulhoso tem? Bom, orgulhoso, eu acho que vocês todos sabem que oso é um sufixo, então eu acho que ficou tranquilo o conteúdo sufixal. Agora, eu acho que vale a pena lembrar que orgulhoso, ele tem um sufixo que indica cheio de. Não sei se vocês sabem disso. Então, o orgulhoso é aquele cheio de orgulho. O gostoso é aquele cheio de gosto. O cheiroso é aquele cheio de cheiros. Então, essas informações que o oso traz são informações legais. Quer ver? Só que a língua portuguesa ela é fantástica, né? Porque, por exemplo, ó, o bondoso é o cheio de bondade. Só que você fez uma estrutura remodelada, né? Porque você não diz bondadoso, você diz bondoso. Se subtraiu e encaixou. Então, tem umas coisas no português que são coisas interessantes, tá? Mas vamos seguir. Bom, o orgulhoso é isso. E por fim, eu quero uma das palavras aqui que não é um exemplo de derivação regressiva. Já vou te ajudar. A regressiva você vai procurar, então, para ser regressivo, tem que ser substantivo e ele tem que derivar de um verbo, ele ser o resultado de um verbo. Vamos pensar junto? O combate é o resultado de combater? O ataque é o resultado de atacar? O beijo é o resultado de beijar? A pesca é o resultado de pescar? A prata é o resultado de pratear? Você já matou a charada, né? E é assim que eu quero que você resolva aos exercícios. Combinado? Sempre assim. Então vamos achar a nossa resposta? Beleza? Deu super certo, né? Aí, assim, a nossa próxima aula já é uma aula que vai falar de outras condições de formação de palavras, e eu quero te mostrar na nossa próxima aula como é que isso cai nas questões de vestibular aí de vocês. Combinado? Então, me dá um tempinho, amanhã a gente tem mais uma aula e aí a gente conversa sobre isso. Combinado? Vai uma lista também, tá? Para vocês resolverem algo a mais do material de vocês, para a gente deixar isso bem organizadinho. Tá bom? Um abração, meninos. Até. Fechar aqui.